Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é Só Começar. E o assunto de hoje é aplicação completa utilizando programação orientada a objetos para que você possa, na série de códigos prontos aqui do nosso canal, ter mais uma aplicação que foi construída. E veja bem, nesse vídeo aqui, nós vamos começar uma série de vídeos dentro da nossa lista de códigos prontos. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, qual que é o meu objetivo aqui? Uma aplicação mais robusta até do que o nosso programa de milhagem, tá certo? Porque aqui, ó, eu vou utilizar várias técnicas de programação orientada a objetos, vários conceitos de programação orientada a objetos e alguns itens para poder manipular os nossos dados, dando preferência, inclusive, para a estrutura de dados lista, porque eu já comentei com vocês diversas vezes que a estrutura de dados lista é uma estrutura muito utilizada no meio comercial, certo? E como eu não estou manipulando nada em banco de dados, nem é o nosso objetivo aqui por enquanto, no canal nós vamos ter vídeos relacionados a banco de dados, mas eu precisava de algo para armazenar as informações e manipular essas informações, como pesquisa e até mesmo exclusão. Então a lista serve muito bem a esse propósito, tá? Então é o seguinte, uma orientação que eu quero deixar para vocês relacionada a esse vídeo, a esses vídeos, né, da série de códigos prontos. Pessoal, se você tiver alguma dificuldade, se você tiver algum problema relacionado à orientação a objeto, ao entendimento de coisas que eu vou falar aqui, eu recomendo fortemente que vocês assistam a playlist de programação orientada a objetos que está aqui no canal, em C Sharp. Eu vou deixar ela aqui em cima para vocês, porque às vezes eu posso utilizar aqui, eu vou utilizar com certeza algumas terminologias, algumas coisas que eu vou mostrar aqui, e você pode se sentir perdido, confuso. Então, assim, recomendo que você assista pelo menos a playlist de programação orientada a objetos com C Sharp. Como eu já disse por aqui algumas vezes, as aulas do canal têm uma sequência lógica, têm um propósito de aprendizado, de fundamento, para que vocês possam construir a aplicação ou até mesmo consultar ali uma dificuldade na hora e tal. Então, assim, é importante que você assista caso você tenha alguma dúvida, tá? Também aproveitando, se você é novo aqui e gostar do conteúdo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Você que já está comigo, compartilhe o vídeo, divulgue o canal e vamos em frente. Pessoal, então vamos lá. Esse sistema aqui, essa aplicação aqui é um sistema de agendamento de consulta, tá? E aí, como eu disse, ele está todo projetado, está todo construído utilizando programação orientada a objetos, tá certo? Então olha o que a gente tem aqui. Eu quero falar primeiro da organização. Eu criei uma solution chamada Sistema de Agendamento de Consulta. Percebam que eu respeitei aqui o padrão Pascal Case, né? Que é você ter a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. E aí, por questões organizacionais, que nós já falamos aqui no canal também, eu criei uma pasta entities, né, que vão ser as entidades do nosso projeto, que são as classes, olha aí, consulta, médico, paciente, pessoa, tá? E também criei uma entidade chamada enum, que é o enumerado, que é essa que está aqui na tela. Criei uma subpasta chamada enums dentro de entities e criei aqui o nosso enum status consulta. Lembrando como é que eu crio isso, né? Como é que eu crio a pasta? Basta que eu clique com o botão direito aqui, Add New Folder. Como que eu crio a classe? Add Class, né? No caso do enum, nós mudamos a palavra class para enum, beleza? Então, só relembrando isso aí. Ok, o nosso enum, ele vai ter 3 valores basicamente, tá? Agendada, cancelada e realizada. E aí eu vou aproveitar também para trazer uma novidade sobre o enumerado que eu queria falar com vocês. Tá vendo? Como nós já fizemos, ó, se eu colocar os valores do enumerado escritos, ok, né, dessa forma.
Cada valor tem um valor numérico, olha só. Isso significa que eu posso também trabalhar com esse valor numérico, não só com a escrita, né? Não só com a string do enumerado, mas também com o valor numérico, beleza? Então eu criei aqui o nosso enumerado e agora tem as classes. Para o vídeo não ficar muito extenso, não ficar muito longo, eu vou falar de duas dessas entidades aqui, depois a gente segue com as demais. Tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês aqui, ó, é que eu criei aqui um diagrama de classe no nosso sistema. Não é meu objetivo mostrar ele aqui agora para vocês, tá? Mas eu vou discorrer sobre esse tema um pouco mais para frente e talvez até mostre para vocês como vocês criam o nosso diagrama. Eu vou mostrar como a gente cria o nosso diagrama, mas para você poder criar um diagrama no Visual Studio, você tem que instalar um componente dele, e aí não é meu objetivo mostrar a instalação desse componente agora, mas a gente vai falar desse diagrama aqui, beleza? Então vamos lá. Eu vou começar pela entidade pessoa, a nossa classe pessoa, tá? Eu vou até dar um salvar aqui para a gente poder falar. Então aqui a classe pessoa, ela é uma classe abstrata, tá? Só relembrando, a classe abstrata é aquela que não é instanciada, ela é apenas herdada, né? É a classe mais genérica que é apenas herdada. Na nossa classe abstrata, pessoa, eu coloquei aqui alguns atributos, ó. Eu tenho um inteiro, um ID do tipo int, um string do tipo nome, um string do tipo sobrenome, um datetime do nascimento. Estou falando errado, né, gente? Eu tenho um tipo int, ID, string, nome, string, sobrenome, datetime, nascimento, string, endereço, int, telefone celular. E eu tenho aqui um atributo do tipo list, que recebe uma lista pessoa, né? Que é a lista pessoa. E aqui eu já instancio essa lista, tá? Lembra que nós, para quem já assistiu os vídeos lá, nós já falamos que o tipo de uma variável, né, ele pode ser do tipo de uma classe ou ele pode ser do tipo lista. Então aqui eu já estou instanciando a minha lista também. Construtores dessa classe. Eu tenho aqui o construtor padrão pessoa e tenho um construtor com argumentos, olha aí, e tem aqui o ID, nome, sobrenome, nascimento, endereço, telefone celular, tá certo? São esses argumentos que a gente tem aqui. Até aqui, nenhuma novidade, beleza? Bom, tem um método que é um método virtual do tipo void, ou seja, esse método void ele não retorna nada, né? Ele só faz alguma coisa. E por que ele é virtual? O método virtual na programação orientada a objetos é um método que pode ser o quê? Sobrescrito, ou seja, olha aí o polimorfismo sendo utilizado, né? Mais uma vez eu digo, se você tem alguma dificuldade nas referências, nas terminologias, na programação orientada a objetos, está começando agora nesse universo que é perfeitamente normal, assiste lá a playlist que você vai ter as suas dúvidas esclarecidas. Bom, ele recebe como parâmetro uma lista de pessoas e o que ele vai fazer? Aqui eu tenho um controlezinho só. A lista que ele receber, com as informações da pessoa, eu vou percorrer essa lista e cada vez que ele encontrar o item da lista, ele vai adicionar esses elementos na lista. E veja bem, aqui ó, é importante a gente fazer um adendo. Ó. Eu dou um add pessoas, que é o que eu estou procurando aqui, né, o que eu estou percorrendo aqui, e por quê? A lista ela tem um índice. Então, se eu simplesmente vier aqui numa lista, no objeto paciente, né, que é a lista, e jogar aqui pessoas, ele vai ficar confuso. Tanto que vai dar um erro aqui, ó, de conversão. Se eu apagar isso aqui, a gente vai ter um erro de conversão aqui, ó. Olha lá. Ele está dizendo que não é possível, né, converter um System Collection Generic entidade pessoa para entidade pessoa.
tá certo? Aliás, até aproveitando para falar sobre isso, se eu estou trabalhando com lista, né, pessoal, eu tenho que colocar aqui system.collection.generic, eu tenho que importar essa biblioteca, né, do using system.collections.generic, beleza? Então, e aí eu vou percorrendo até o fim da lista. Então eu tenho esse controle aqui. Então a classe pessoa, sem muitos problemas, tá? Paciente agora. Vamos falar da classe paciente. A classe paciente, ela herda da classe pessoa. Ou seja, ó, a classe mais generalista ou superclasse e aqui a classe especialista, né? Então a classe paciente herda de pessoa. O que eu tenho na classe paciente? Eu tenho um atributo público do tipo médico, ou seja, ele é da classe médico, chamado dados médico, e eu tenho um atributo privado chamado consulta, né? Estou instanciando uma lista do tipo consulta, tá vendo? E aqui eu já instancio essa lista. Beleza, construtores. Eu tenho um construtor padrão, tenho um construtor que recebe um argumento, que nós chamamos de ID paciente associação. Vocês vão entender o que é isso, ele é do tipo inteiro. Aqui eu tenho um construtor com argumentos, né? Já que ele herda lá da classe pessoa, eu posso também herdar o construtor da classe da superclasse utilizando o base, né? Nós já fizemos isso também, ó. Então eu utilizo esses argumentos do construtor da superclasse e aqui eu acrescentei um único atributo, que é o atributo dados médico, que é do tipo médico, tá? Nós vamos entender o que é isso aqui depois, mais para frente. Métodos. Eu tenho um método que é o método salvar, que recebe uma lista de pessoas e depois ele salva utilizando o método salvar da classe base. Olha aí, ó, mais uma vez, olha o override, ó. Override é sobrescrita do método virtual. Olha o polimorfismo sendo utilizado aí, polimorfismo que é um dos pilares da orientação a objeto. Beleza? Depois eu tenho um método de exclusão, que vai receber uma lista de pessoas e um atributo do tipo inteiro, que vai ser para fazer o seguinte: na lista que ele receber como parâmetro, a gente vai remover o elemento da lista que foi encontrado através do find, onde x tal que x.id é igual ao parâmetro de entrada que eu recebi. Então aqui, ó, olha a lista sendo amplamente utilizada no nosso programa, como eu falei, tá? Claro que depois nós vamos rodar o programa, nós vamos debugar, nós vamos fazer uma série de testes e vocês vão entender a dinâmica do nosso programa, tá? Repara que eu tenho também um método void chamado agendar consulta, que recebe uma lista de consulta e ele faz a mesma coisa que o outro, tá certo? Ele só muda o quê? O tipo do elemento. Esses caras aqui, ó, por exemplo, esse agendar consulta poderia ser um método override do nosso virtual salvar. Certamente poderia, e pode ser que mais para frente até a gente faça isso. Mas, como eu coloquei nomes diferentes por finalidades específicas, também fica aqui para você observar uma outra forma de fazer isso, tá? Didaticamente é até legal. Então, galera, para o vídeo não ficar muito extenso, como eu disse, eu vou parar por aqui com essas duas entidades e no próximo vídeo nós vamos discutir as entidades restantes. Na verdade, 3, né? Porque a gente viu também o enum, que foi mais simples, mas no próximo vídeo nós vamos falar das entidades médico e consulta.
Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam na expectativa para o próximo vídeo, porque vai ser bem legal a gente acompanhar a construção dessa aplicação, entender o que está acontecendo e colocar esse cara para rodar. Beleza? Então é isso aí, galera. Forte abraço e até o próximo vídeo.